Esportes. Estamos de volta com o Tempo Esportes desta terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Siga mandando o seu recado aqui para as nossas redes sociais, @o Tempo, também no nosso WhatsApp, DDD 31 988 917 e o superchat do youtube.com/o Tempo, youtube.com/o Tempo. O pessoal tá participando aqui no WhatsApp, muito cruzeirense indignado com a declaração do Alencar, viu? O pessoal tá mandando recados aqui, impublicáveis, tem umas mensagens mais lights aqui, o David Silva tá mais tranquilo, o André Carvalho de Betim, ele tava perguntando sobre o Gilberto, você acha que deveria ter mais uma chance e tal? Eu acho que sim, mas aí quem manda é a direção, né? Do Cruzeiro, André, um abraço pra você, meu querido. Também tá aqui conosco o final telefone 2330, o Geraldo Júnior, tá falando aqui também do Alencar, né? Dessa questão do Ronaldo e tudo mais. E o João Paulo também tá conosco aqui. Falando da briga, Lélio, das torcidas. O João Paulo tá falando que foi em Carmópolis de Minas e foi em 2022. Ainda assim, né? Ainda tá fresca na memória. E o cara, ele jogou no Palmeiras, ele sabe da rivalidade do Palmeiras com o Cruzeiro, né? Exatamente. Então, o Wesley estava no Palmeiras ainda. Valeu, João Paulo. Muito obrigado pela lembrança. Boa. É que o ano virou agora, a gente ainda tá meio assim, né? O ano passado. Nosso referencial tá meio perdido. Ainda tá meio confuso, né? Mas eu jurava que tinha sido ano passado, viu? É porque tá tão vivo na memória da gente, né? Verdade. E o Lucas da Serra, Lélio, o Lucas da Serra do Barba lá, tava sumido, tá sumido do Barba, tá participando mais do Tempo Esportes, né, Lucas? Um abraço pra você. Tá mandando uma pergunta aqui pro Voloche, vou guardar pro bloco do Voloche. Beleza, Lucão? Tamo junto, meu velho. Ô, Lelão, fala pra gente da Apail, daqui a pouquinho as notícias do Galo em o Tempo Esportes. Apail Diesel, acompanhando você pela estrada. São mais de 3 décadas facilitando a vida dos caminhoneiros e transportadores, melhorando a vida das pessoas. A Apail Diesel agradece aos seus clientes, amigos e parceiros nessas mais de 3 décadas e meia de existência. Apail Diesel, em BH, Betim, Sete Lagoas e Garapé, e também online no apaildiesel.com.br, apaildiesel.com.br. Peças para caminhões, ônibus, vans e picapes. Na Apail tem Rafa. Galo, Galo. 5h38, vamos falar do Atlético. Matheus Oliveira já tá de volta. Tudo certo, Matheus? Quais são as quentes do Galo? Pois é, Rafa, tudo certo com você, com o ouvinte também ligado, espero que sim, aqui na FM O Tempo. Pois é, o Atlético entrando nesse segundo dia de pré-temporada, colocando o condicionamento físico em dia, porque a gente sabe, né? O jogador de futebol tem um período aí de 30 dias sem as atividades como físicas, como obrigação, é claro, cada um cuida ao seu jeito, ao seu modo. A gente viu muitos dos jogadores publicando nas redes sociais, né? Vídeos, fotos, fazendo atividades físicas, um deles o Hulk fazendo umas atividades até pouco usuais, né? Usando paraquedas, uma parafernália toda. Foi mesmo, verdade. Colocou Força no Instagram. Física. É verdade. Muita gente pegando o período de férias para não ficar 100% parado também, né? O que é muito importante, já chega num ritmo diferente para essa pré-temporada. Como eu disse ontem, essa primeira semana do Atlético toda dedicada a questões físicas, seja treinos em campo, na academia ou então as avaliações médicas na fisioterapia e também na fisiologia. E hoje o Atlético postando fotos, vídeos também dessa preparação inicial dos jogadores e colocou, por exemplo, um vídeo dos jogadores. Eu vi o Scarpa, vi o Bruno Fux fazendo chamado teste isocinético, que é usado para avaliar a situação muscular do jogador, para saber se tem algum desequilíbrio, onde é que precisa trabalhar mais na musculatura do jogador. E é aquele teste em que os caras fazem careta pra caramba. Você fica sentado na cadeira e dá como se fosse um chute, né? Tipo o banco flexor, né? Tipo forçando a musculatura da coxa, da panturrilha. Isso. E pesado a gente até... pra caramba. É mesmo, demais.
Você sabe que uma vez o Cruzeiro convidou, eu nem era assessora, era repórter, convidou os setoristas para fazerem os testes que o jogador fazia. Tô falando sério. Você lembra disso, Lélio? O Lélio não vai lembrar porque não foi. Mas como é eu que fui. é, Dimara? Você lembra quando o Cruzeiro convidou os setoristas, os jornalistas para fazerem os testes? Sim. Lembra disso? Eu acho que lembro, sim. Eu não sei eu não se fui, agora não. tá me fugindo se foi Cruzeiro ou se foi Atlético. Foi um dos dois. Aí nós fomos na UFMG e tal, e fizemos vários dos testes. Eu falei, vou morrer, né? Tem um aqui que vai dar. O Emerson Silame, não? Isso, Emerson Silame, ele mesmo. Grande Era do Emerson Cruzeiro, Silame. né? Eu fiquei na dúvida agora, mas acho que era o Cruzeiro. É porque eu acho que, enfim, acho que o Roberto tava lá. Não sei. O Abras não fez não, né? Não, acho que não. Mas aí... Mandaram mal ou mandaram bem os setoristas? Não, eu fui legal. Alguns foram maus, outros... Mas aqui, vou te dizer uma coisa. Tem coisa que você fala assim, gente, como é que eles conseguem, né? Mas eles fizeram exatamente pra isso, pra gente ter uma noção do que realmente se fazia. Esse aí, meu filho, esse aí pra mexer, vou falar uma coisa pra você, tem que ter uma força, assim. E não dá pra diminuir muito, não. Tipo, você vai na academia e diminui o... Não dá, não. No peso, né? Não, mas então, foi tudo. A turma pegando bastante pesado nessa primeira semana de pré-temporada no Atlético. E o Atlético também postou o vídeo do primeiro dia do Scarpa no centro de treinamento, conhecendo também os novos colegas, né? Reencontrando o técnico Luiz Felipe Scolari. O Filipão até brincou com ele, cortou o cabelo, né? O Scarpa com o visual um pouco menos carregado, porque o cabelo dele tava bastante volumoso, né? E me pareceu um clima bem agradável, um clima bem gostoso, assim, de trabalho na cidade do Galo, Breno Galante. Não sei se é a impressão que você tem também. Claro que hoje em dia a gente não tem acesso ao CT, a limitação é muito grande na cobertura, né? Nesse dia a dia dos jogadores, mas a gente não recebe informações do oposto disso, de que há clima ruim. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Matheus, Rafa, Dimara, Lélio, turma de casa que tá assistindo aí. Realmente, Matheus, já na temporada passada, né, em todas as viagens que eu fiz, fiz questão de conversar com várias pessoas do Atlético para entender como é que era esse clima do Filipão, como é que eles estavam vendo a chegada desse treinador. E é só elogios, né? Todo mundo ressalta muito a humildade do Filipão por tudo que ele já ganhou na carreira dele, no dia a dia. Todo mundo fala, pô, ele é um cara muito bacana, é um cara que cumprimenta todo mundo, conversa com todo mundo, pura resenha, enfim. Ele sabe lidar, né? Ele sabe construir a famosa família Scolari por todos os lugares que ele passou, inclusive a seleção brasileira. E ontem foi perceptível isso. Você vendo nos vídeos, nas fotos, todo mundo com muita alegria, né? Um clima de descontração, bem leve. O que não quer dizer que o Filipão, quando tem que cobrar, não cobre. Ele cobra, sim, a comissão cobra. Me falaram isso também. Ele tem o jeito peculiar dele de conversar com cada um e tudo mais. Mas importantíssimo isso porque passou a temporada, todo mundo já conhece o jeito do Filipão de lidar com as pessoas. E vou além, viu, Matheus? Ainda observando esse vídeo que você falou, mostrando o Scarpa, tudo que parece que sentiu muita vontade, fez a brincadeira do cubo mágico lá, né? E rapidamente ele acertou. Eu passei minha vida toda tentando e até hoje não consegui acertar, e ele conseguiu lá em 30 segundos, né? Mas vou dizer pra você, pra mim eu acho que o Scarpa vai ser um sério candidato a ídolo da torcida do Atlético. Ele tem simpatia, ele tem carisma, ele tem futebol. Ao lado do Hulk e Paulinho aí, eu acho que ele pode conquistar o torcedor. Já está conquistando antes de jogar. Imagina então se for bem dentro de campo, né? Ele faz parte mesmo dessa mesma, vamos dizer assim, né? Uma mesma linha de pensamento, de história, de tipo de jogador. Ele mesmo falou que um dos pontos muito importantes, além, obviamente, da dedicação do Felipe na contratação dele, foi também o de saber que o grupo do Atlético era muito unido, né? E quando a gente fala de grupo, a gente não está falando só de jogador, a gente está falando de toda uma extensão que está ali no trabalho dos jogadores, né? Então, acho que ele veio para o lugar, se ele quer mesmo recuperar, e recuperar, gente, recuperar o futebol mesmo, a história dele como o jogador que foi no Campeonato Brasileiro, principalmente o Brasileiro de 2022, ele veio pro lugar certo, porque tá com um treinador que gosta dele, que pediu, que quis, com jogadores que são extremamente unidos, né? Eles são jogadores unidos, estão ali na mesma história e tudo mais. E que tem um potencial técnico muito grande. Então ele veio pro lugar certo, por isso que ele tá feliz,
sabe? Talvez as cobranças não sejam as mesmas, muita gente acha isso, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, não queiram ver Luiz Felipe Scolari bravo, tá? E o que tira ele do sério é indisciplina, o que tira ele do sério é talvez não seguir ali a normalidade, que é o dia a dia, mas no contexto ele é um cara muito, muito, muito fácil de lidar, mas não queiram ver o Felipe bravo. Ô, Lélia, agora tem uma questão, né? Nem sempre ter um climinha agradável, aquele clima gostoso entre os colegas, significa que o time vai ser vitorioso. Porque que a gente tem de exemplo aí de elenco que era rachado, jogador brigado, Romário versus Edmundo e por aí vai. Corinthians de Vanderlei, Nossa com Marcelinho, Rincon e companhia, eles querer matavam matar no o vestiário. outro, né? Então, clima gostoso nem sempre vai significar time vitorioso, né? O Rincon, né? Que Deus o tenha em um bom lugar, sempre tinha uma treta, né? Uma vez os caras tiveram que segurar o Rincon no vestiário pra ele pra ele não quebrar o Marcelinho no meio. E o Marcelinho encarando e tal, e ele mesmo conta. E eu ainda provocando, mas sabia que os caras iam deixar me bater. Mas devia ter deixado, só pra ele deixar de ser trouxa, né? E parar de provocar o Rincon. Aqui no Cruzeiro também foi o Ricardinho, mas futebol é isso aí. Pode ter treta e o time se dá muito bem, como pode ter um ambiente, né, muito tranquilo e o time simplesmente não conquistar absolutamente nada. Aí fica aquele clima de festa. Mas pelo que a gente conhece do Filipão, ele gosta desse clima e tal, né, desse vestiário bem gerido ou gerenciado, mas ele cobra. E é o tempo inteiro. Então, se o Filipão fosse só sorrisinho e amor, eu te garanto que ele não teria conquistado tanta coisa assim, não. Ele é o Filipão porque ele cobra, né? E a cara dele de indignação depois daquela derrota pro Bahia diz muita coisa. Ele tava muito envergonhado após a goleada sofrida lá em Salvador. Gente, não é fácil não. Tô lembrando aqui um caso desse do Marcelinho versus Rincon. Foi. Que o Marcelinho falou alguma coisa do Rincon, o Rincon chega no CT, ô Marcelinho, o que foi que você falou de mim, Marcelinho? Eu vou te matar. E um saiu correndo, o Rincon saiu correndo atrás do Marcelinho, lá no CT. E aqui, é um cara maravilhoso, né? Eu tive a chance de trabalhar com ele no Cruzeiro também, a gente ficava horas sentados ali na descida da Toca Antiga, né? E ele contando os casos, mas aqui, você não brinca não, o homem era enorme. Você tá maluco, velho? Vai caçar confusão, cara daquele tamanho. Aquele tampo. O Marcelinho Tampo saía correndo, o Rincon vinha na força física atrás dele. Mas o futebol é isso aí, é igual o João Saldanha. Teve um papo atravessado do Manga com ele. Também. Lá em General Severiano, o João Saldanha era pequenininho. É tio do nosso saudoso Bebeto de Freitas, né? E o João Saldanha, o maior comentarista da história do futebol brasileiro e que chegou a técnico da seleção. João Saldanha falou, é mesmo? É assim? Sacou o 38 e foi pra pipocar o Manga. Teve que pular o muro de General Severiano. Tá louco, hein, Matheus? Não é fácil, não. Nossa senhora, você tá louco. De 38 na mão não vai dar, não. Outros tempos. Uma situação legal também, Rafa, uma temporada, início de temporada diferente para o Hever, né? Eu ia falar zagueiro Hever, agora não mais, né? Agora coordenador de transição Hever. Início de temporada diferente, porque, claro, nos últimos anos, talvez aí nas últimas décadas, o Hever passou fazendo pré-temporada, né? Nesse período do ano, ele estaria treinando agora, fazendo parte aí da equipe de categoria de base do Atlético. O cargo dele é coordenador de transição e ele fez uma postagem no Instagram falando disso. Abre aspas pro Hever. Início de pré-temporada diferente, começando um novo ciclo no futebol que seja vitorioso, assim como foi o de atleta. E o Hever é um cara que tem uma liderança importante, né? Ainda hoje, no grupo do Atlético, ele convive com os jogadores, inclusive apareceu num dos vídeos postados hoje pela assessoria de imprensa do Atlético, conversando com os ex-colegas de time. E já temos aí no Atlético campeões da Libertadores de 2013 que hoje se tornaram funcionários do clube após se aposentarem. O Hever, o Vitor, que é gerente de futebol,
E o Léo Silva, auxiliar do time sub-20, inclusive está na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. 3 jogadores com perfil de liderança. Todos eles, em algum momento, foram capitães do Atlético. E formação, né, do Atlético, formação mesmo desses gestores, né? Você vê que o Léo passou mesmo para condição de técnico, que é o que ele quer ser, tá? Como auxiliar. O Hever tirou a licença A já da CBF, né? No final do ano. E o Vitor parece que vai ser gestor mesmo, né? O caminho do Vitor parece que é esse aí mesmo, de diretor de futebol, ao que tá caminhando é isso, né? Ô, Breno, e tem essa vantagem também do fato deles, né, se identificarem com o clube, deles terem vivido bons anos dentro do Atlético. Então, assim, eles acabam que sabem as necessidades da torcida, né? Eles entendem como funciona o clube. Não é um forasteiro que chega totalmente perdido, sem ter jogado na equipe ou sem conhecer a fundo o time, né? Rafa, e a gente tem que lembrar que o Hever, ele participou e praticamente aí de quantos anos dentro da cidade do Galo, junto com as categorias de base, que treinam ali no dia a dia, né? Que ele tem o contato com os garotos, que assistem aos treinos do profissional. Então, quer dizer, ele já consegue perceber a rotina diária dos jogadores ali. Eu acho importantíssimo, porque o momento da transição é um momento muito delicado. Às vezes o torcedor acha que é só o jogador se destacar no sub-20 que ele já tem passaporte para o profissional. Não, existe uma série de coisas que tem que ser analisadas, né? É uma mudança radical na vida do garoto. Ele começa a se transformar num adulto e passa a ter cobranças como um adulto. A parte financeira dele muda também, né? Com o salário reajustado pelo clube. Ele começa a ter uma cobrança do torcedor em relação ao seu desempenho, né? A própria situação envolvendo a família muda, né? Porque você ganha ali um upgrade, né? Em relação à sua família, as pessoas que o circulam também, né? Essa questão de você ter as amizades, né? Que a gente vê que muitas prejudicam alguns jogadores em torno do seu interesse, e é importante ter um jogador como o Hever, como foi o Léo Silva, que também já exerceu esse cargo, para poder também ter essa parte, dessa conversa, dessa orientação, não só olhando a parte de dentro de campo, mas também a parte fora de campo, para ajudar. A questão da psicóloga Michele estar lá é também um ponto importantíssimo, né? Para poder fazer com que o jogador sinta o mínimo possível nessa parte de transição do time da base profissional. Então desejo aí boa sorte ao Hever e acho que o Atlético está indo pelo caminho certo, colocando quem conhece e sabe as raízes do Atlético. Para você ver, né, Rafa, o Atlético vai aos poucos reparando um erro histórico. Eu, por exemplo, que considero o Alexandre Calil o maior presidente, sem dúvida alguma, da história do Clube Atlético Mineiro, o Alexandre Calil, ele não era muito afeito a ter ex-jogadores participando da administração dele. Agora, já de um tempo para cá, a partir do Sérgio Sete Câmara, é que a gente vê a inserção dos ex-jogadores definitivamente no cenário do clube. Isso aí, cara, me agrada bastante e me faz lembrar, por exemplo, o jeito de gestão de quem? Do Bayern de Munique, né? Sim, quem toca o clube são os ex-jogadores. Sim. Então tem DNA ali, não vai faltar gente com identificação e para passar quem tá chegando aqui, meu filho, aqui é assim, tá? Você tem que fazer isso, assado e tal, e o cara sabe conversar diretamente com o boleiro. Então, a permanência do Hever, o Vitor, o Leonardo Silva, já tem o Éder na comissão fixa do Atlético. Não pode esquecer, isso verdade. aí é excelente, isso aí me agrada bastante. E a gente também já viu por lá, né, Lélio, não agora, mas anteriormente o próprio Marques, né, fez parte, o próprio Reinaldo, né, Marques, que agora é do futsal do Minas. E um sucesso danado, né? Tá super bem por lá. Conversou com a gente no sábado, né, para falar de Zagallo. O Zagallo foi o primeiro treinador que convocou para a seleção brasileira e a gente já viu outros, claro, mas eu acho que desta vez a coisa, até porque o futebol mudou mesmo, né, é feito de uma forma mais profissional. Você vê o tanto que o Luiz Felipe Scolari elogiou a participação do Éder Aleixo nessa reta final de Brasileiro, como ele foi importante, né, de mostrar como era, né, como era a sensação, o que era o Atlético, é o tal do DNA, né, meu, quem tem.
Você vê o Éder emocionado após a vitória no Maracanã. Exatamente. Sobre o Flamengo. Sobre o Flamengo. Não, teve jogo que eu cobri do Atlético no Independência, tinha gol do Galo, o Éder subia o alambrado atrás do gol ali, aquele gol dos vestiários, com 60 e poucos já. Mas do Flamengo, o Éder, né, deve ter passado aquele filme 1000 vezes na cabeça dele, enlouqueceu no vestiário mesmo. Loucura, velho. Loucura, Matheus. É muito bacana. Pois é, Rafa, eu falei aqui na manchete que o Filipão tá tentando aí manter neste ano um recorde dele, né? E quem sabe ampliar com o Atlético. Esse recorde é o de técnico que mais conquistou a Copa do Brasil. São 4 títulos para o Filipão. Ele tinha 2 concorrentes neste ano que poderiam chegar a esses 4 títulos, mas um tá descartado. Deu linha. Dorival Júnior foi para a seleção brasileira. Dorival tem 3 títulos de Copa do Brasil. Só que o outro segue em atividade. Mano Menezes, do Corinthians. Então, são esses 2 técnicos que, aliás, agora só o Mano Menezes, né? Que tem a chance aí de igualar o Filipão nessa quantidade de títulos da Copa do Brasil. Logo após o Mano e o Dorival, 2 títulos para Levir Coupe e Renato Gaúcho. Eu vou ler aqui, faço questão de ler a lista dos técnicos que já foram campeões da Copa do Brasil, porque tem muitos nomes que a gente nem se lembra mais. 2023, Dorival pelo São Paulo. 2022, Dorival pelo Flamengo. 2021, Cuca pelo Atlético. 2020, Abel Ferreira pelo Palmeiras. 2019, Thiago Nunes, Atlético Paranaense. 2018, Mano Menezes no Cruzeiro. 2017 também. 2016, Renato Gaúcho no Grêmio. 2015, Marcelo Oliveira pelo Palmeiras. Eu nem lembrava desse título. Foi da disputa de pênaltis. Contra o Santos. 2014, o Levir pelo Atlético. 2013, o Jaime de Almeida pelo Flamengo. Sumiu o Jaime, né? Sumiu. 2012, o Filipão. Desculpe. 2012, o Filipão pelo Palmeiras. 2011. O Palmeiras caiu. Exatamente. 2011, Ricardo Gomes pelo Vasco. 10, Dorival Júnior pelo Santos. 9, Mano Menezes, Corinthians. 8, Nelsinho Batista pelo Sport. 2007, Renato Gaúcho no Fluminense. 6, Ney Franco no Flamengo. Isso. 2005, alguém lembra? Que era o time do Valdemar, né? Só pra lembrar. 2005, se foi o Paulista de Jundiaí, era o Wagner Mancini. Correto. 2004 também foi uma surpresinha. Santo André. Foi o Santo André, que era dirigido pelo Péricles Chamusca, é isso? Correto, ele mesmo. Ele Gustavo arrasa. 2003, o Luxemburgo pelo Cruzeiro. 2002, Parreira pelo Corinthians. 2001, Tite no Grêmio. Antes, Marco Aurélio pelo Cruzeiro. Isso. E foi demitido no dia. É mesmo, né? Entrou o Filipão. E a entrevista foi pra mim. Meu Deus. E o furo foi meu. Em 99 foi o Juventude. Vocês lembram o técnico do Juventude? Eu não lembro, mas era um técnico local lá do Rio Grande do Sul, mas não vou me lembrar o nome do técnico. Valmir Lourus. Exatamente. Olha só. Ganhou do Botafogo, né? O goleiro eu lembro quem era, Emerson Ferretti, atual presidente da Associação do Bahia. Que legal. Era 98, o Filipão pelo Palmeiras. Isso. 97, o Grêmio, com um técnico que ganhou 2 títulos nacionais, um brasileiro e uma Copa do Brasil. Evaristo de Macedo. Esse aí, ele tá afiado. Em 96, o Cruzeiro com 96, Levir Coupe. 95, o Corinthians também com um técnico que não se firmou nessa profissão. Eduardo Amorim. Mineiro Eduardo Amorim, Eduardo Rabo de Vaca. 94, de novo, o Filipão com o Grêmio. 93, o Cruzeiro com Pinheiro. Grande Pinheiro. Professor Pinheiro. 92, o Internacional com... O Internacional com Abel Braga. Não. Foi não. Então, Antônio Lopes. Antônio Lopes. Ele só errou uma. É verdade. Antônio Lopes, e o artilheiro do time era o Nilson, que foi do Atlético. Aquele que eu já falei que eu já vaiei bastante na arquibancada. Ele e o Marquinhos, que foi meio de campo do Galo. Também. Jogaram nesse time do Rio. Gerson, o Léo. É Gerson, pô. Eu falei quem? Nilson. Mas o Atlético teve o Nilson também, mas era o Gerson. Teve até o Nilson Sergipano, hein? Também.
Esse eu já não tava na arquibancada. Em 91, o Filipão, pelo Criciúma, né? O primeiro título do Filipão de Copa do Brasil. Nó. Em 90, o Flamengo foi campeão. Vocês lembram qual quem? Pô, nossa senhora. Não lembro, não. Jair Pereira. Eu ia falar. Jair, grande Jair. E a final com o Goiás ainda por cima, né? Uma final esvaziado, negócio estranho. Não davam tanto valor à Copa do Brasil na época, não, né? Não dava era os primórdios, que ela começou... No 89. 89, foi a segunda Copa do Brasil. Em 89, o Cuca fez o gol da vitória do título do Grêmio sobre o Sport. E o Grêmio era comandado pelo Cláudio Duarte. Exatamente. Cláudio Duarte. Olha só. Uma meta aí pro Filipão, hein? Ué. Quem Se sabe, ele ganha né? mais um, fica assim, bem difícil de alcançá-lo, né? Porque ele vai a 5 e o Mano tem 3, assim como o Dorival. Rapaz, vai pra gente. seleção brasileira. E ao longo dos tempos, a Copa do Brasil foi crescendo, ganhando em importância, passou a dar essa vaga para Libertadores, aí ela se fixou. E antigamente era só o campeão e talvez o vice do estadual que se classificavam para a Copa do Brasil. Era um negócio impressionante. É isso mesmo. Só o campeão e o vice. Não, e outras mudanças também, né? E o campeão não podia defender o título no outro ano, você lembra porque disso? ele jogava Libertadores, isso que eu ia falar com o Breno Galante, hoje né? não, Teve um tempão que A isso aí mudança prevaleceu, que era uma grande Bobagem. idiotice. 2014, né, Breno? Acho que foi o primeiro ano que voltou, quer dizer, voltou não, né? Que tivemos aí o time que disputa a Libertadores, ele podendo jogar a Copa do Brasil. Tanto é que o Galo tá na Libertadores e joga a Copa do Brasil e ganha, né? Mudou muita coisa, né? Agora tem alguns clubes que só entram nas oitavas de final, né? E outra, né? Que é o principal, né? A premiação da Copa do Brasil virou agora desejo de todos os clubes, né? Uma boa premiação. Antigamente era jogado meio de lado, né? O Lélio lembrou bem essa final de 90, eu me recordo, não teve ibope nenhum, né? E ela rateou muito a Copa do Brasil até ela pegar de vez. E hoje ela é aí uma grande situação financeira para vários clubes, né? O Atlético tá de olho, mas o xodó do torcedor do Atlético e da diretoria de todo mundo é a Libertadores, né, pessoal? Libertadores esse ano, né? Que não venha o Palmeiras de novo, né? Pelo amor de Deus, né? Já basta, 3 vezes já deu, né? Vamos ver esse sorteio aí em março, né? Que não venha o Palmeiras, mas o Atlético tem já trabalhado internamente que esse é um dos grandes objetivos. Claro, é chegar em todas as competições, mas tem um olhar mais carinhoso, né? Para Libertadores. O Rodrigo Caetano não tem esse título, ele já falou isso algumas vezes, né? E ele tem esse desejo, e não só ele, a diretoria toda, né? Foi 2013, na verdade, a mudança. Foi um ano antes, só para corrigir aqui a informação. Ô, Matheus, são 6h04 pra gente fechando esse primeiro tempo do Galo. Mais algum detalhe por aí, meu velho? Vamos falar um pouco de mercado, né, Rafa? Bruninho, meia do Atlético, 23 anos, está indo pro Ceará por empréstimo. Ele estava no Guarani e o Atlético decidiu não reemprestá-lo ao Guarani. Ele está a caminho do Ceará e ampliou o contrato com o Atlético, agora indo até o fim de 2026. E a informação que surgiu no jornal O Jogo de Portugal, falando que o técnico Rubem Amorim tá querendo um atacante de lado, aquele que quebra linhas, e falou que o Paulinho do Galo tá na lista. A Giovana Oliveira deu uma apurada na situação e a informação que vem do Atlético é de que não houve sondagem e que o Paulinho não está disponível para negociação, contrato dele até o fim de 2026. É do Benfica? Sporting. Sporting Clube de Portugal, tá, Lélio Gustavo? Sporting Lisboa. É o cacete. Aí beleza, vai esperando sentado aí, brother. Sporting, que é o líder do campeonato português lá do... Mas o Atlético também quer o Paulinho, né? Então vai dar jogo, né? O Atlético já mandou lá pra Portugal pro Sporting o Luizinho nos anos 80. Sim. E do Cruzeiro foi o Douglas, que era o meio-campista, jogaram lá. Sim. Boa, gente, o Sporting que, assim, ficou um tempinho meio escondido, né? Conquistou o campeonato português, não passou lá, não? Tal, voltou a brigar na parte de cima, bem dizer agora, né? Recentemente aí o Sporting. Eu não sei, o Careca não passou lá também, não? Pelo Sporting? Eu acho que sim, aquele que foi do Cruzeiro, né? O Carecone, pô. Também conversou com a gente. Você tá esquecendo de um que jogou lá também, o Jardel não jogou lá?
No Sporting? Acho que sim. Jogou no Sporting e no... É porque no Porto que ele fez sucesso, né? No Porto que aí ele eu já não me lembro. mais. Jogou, eu lembro dele, com a camisa do Sporting. Como você fala, quem jogou foi o Liedson, e jogou muito bem lá. Jogou muito, sim. jogava muito, Em 2001 e 2013 ele jogou no Sporting. Quem? O Jardel. Ah, tá. Agora, a manutenção do Paulinho, para quem quer brigar por grandes títulos, é fundamental, né? Porque achar um jogador com características parecidas e que o Atlético tenha dinheiro para comprar, vende o Paulinho por X. Aí quer comprar um outro jogador por um preço menor, né? Pra valer a pena, vai ser difícil de achar. Ah, não, mas o Atlético eu acho que pelo menos é o que o Rodrigo falou, né? Que pra essa, ele tava torcendo, né? Pra não chegar nada pra essa janela, pro grupo todo, na verdade, né? Mas assim, ele acha que o Atlético pode passar alguma dificuldade no meio do ano, que é quando, obviamente, a Europa abre a sua temporada e aí eles têm mais dinheiro pra investimento. Mas mesmo assim ainda, né, também vai depender muito do que vai acontecer com o Paulinho, né, gente? De seleção brasileira, onde que ele vai, o que ele vai fazer, como é que vai estar o ano dele, né? Acho que ele não vai abrir mão fácil de ter essa história toda no Atlético para ir para a Europa e correr risco de ficar fora de uma Copa do Mundo, de uma Copa América, sei lá. O Luiz Otávio tá lembrando aqui, ó, Breno Galante, que o Galo, o Sporting, né, comprou o Elias do Sporting de Portugal. Saudades do Elias? Boa lembrança, boa lembrança. Não saudade do Elias. Nem eu. Passou pelo Atlético Elias não é só da com a fama. do Ronaldo? Esse mesmo. Ele mesmo. Esse aí, enganou lá no Bahia também em 2020, só pra lembrar, Breno. Ele me enganava. Enganou também. Enganou, ele foi do Galo pro Bahia. Enganou, viu? Enganou. Agora, essa questão do Paulinho, eu acho que o torcedor do Atlético pode ficar tranquilo, né? Como começando a pré-temporada, a diretoria já tá firmando aí que todos os titulares vão ser mantidos, pelo menos até o meio do ano, né? Aí no meio do ano é diferente, chegando uma boa proposta pro Paulinho. E outra, essa história de que o Atlético é um time que não sabe vender os jogadores, eu acho que vai mudar, porque o Atlético tem uma valorização em cima do Paulinho muito grande. Se fala, já falei aqui, em 30 milhões de euros, né? Se fala num valor bem, né, considerável para uma saída do Paulinho, e eu acho que é mais do que justo. O cara foi artilheiro do ano passado, tá na seleção brasileira, né? Tá em alta e agora tem tudo ainda para poder crescer mais ainda agora com esse trio, com o Hulk, com o Scarpa. Então acho que o torcedor do Atlético pode ficar tranquilo. Fala-se aí também de sondagem na Argentina em cima de Batalha. Batalha acabou de renovar o seu contrato com o Atlético até dezembro de 2025, um jogador importantíssimo pro meio de campo, né? O Atlético fez poucas, né? Uma contratação, porque vai manter o time. Então acho que o torcedor pode ficar tranquilo em relação a isso, e é muito importante, né? Até o meio do ano. No meio do ano aí é outra história, é uma janela mais agressiva, né? Esse é o problema, né? Porque no primeiro semestre a gente só tem Campeonato Mineiro, valendo, final. No segundo semestre você vai ter Copa do Brasil, reta final de Brasileiro, Copa Libertadores. E aí você perde aquele que pode ser o principal jogador do time, ou um dos três principais, justamente tem nesse outros período. Também, né? Você tem um time bom, mas tem um time que todo mundo procura os jogadores. Mas nesse planejamento aí, isso já foi conversado, eu já conversei com a diretoria do Atlético sobre isso, a gente sente que neste momento as contratações né? Parou, mas que dentro do planejamento do Atlético está sim a possibilidade de saídas para frente. Então, ao longo deste primeiro semestre, podem chegar jogadores já visando essas possíveis saídas, o que é justo e é planejado, né, Rafa? Não adianta você ter uma fortuna, você vender o Paulinho, você não tem ninguém para repor ali. Então, aí alguns nomes que a gente ouviu que foram falados, pode ser que voltem à tona neste planejamento. Tanto é verdade que o próprio Rodrigo tá de férias agora, falou que volta só no final da temporada, da pré-temporada, dia 28, ele falou, eu mereço. Então, até dia 28 ele deve estar de folga, e aí sim, depois vai haver esse planejamento aí visando até o meio do ano. O Gilson do Nascimento tá falando de mais um aqui que jogou com a camisa do Sporting. Quem? Abel Freira. Gostei desse aí, tio. Foi interessante. Não, lateral esquerdo, né? É isso aí. Lateral direito. Lateral direito. Eu acho que o Filipão até convocou pra seleção, não convocou? Eu acho que tem uma convocação sim. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tem sim. Lateral esquerdo ou direito? Com o Filipão. Dá uma sacada
eu tô aí, viu? procurando O Felipe aqui. até falou disso quando eles foram jogar, não foi? Esse ano? Sobre a convocação dele e tal. Foi sim. O Felipe convocou ele sim. Você que não sabia, né, Felipe? Eu tô procurando aqui no Transfer Market aqui pra tentar encontrar os dados. Ele foi convocado pelo Filipão, sim, uma vez. Sim. Tem aqui falando. Foi só uma vez, tá, gente? Filipão 2003, 2008, né? Que ele ficou lá na seleção portuguesa. Olha só, Deu velho. tempo de revelar Cristiano Ronaldo, né? É um tal de Cristiano Ronaldo, Cristiano né? Ronaldo aí. Que o Lélio Gustavo não gosta. Fala, Breno. Ô Lélio, o João Leite também não jogou no esporte? Não, o João Leite foi no Vitória de Guimarães, né? Se eu não estiver enganado. Portugal, né? Mas ele jogou em Portugal. Sim. E voltou o João, jogou no Atlético, Copa Comembol, campeão, né? E decisivo. Jogou no América, né? Também. E jogou no América, dirigido pelo Procópio Cardoso Neto lá. Mas no Atlético contra o Olímpia, lá naquele caldeirão deles, o João Leite pegou demais, você tá louco. João que tá lá na Turquia acompanhando o Elton. O Elton tinha um jogo importantíssimo esse final de semana. Eu falei com o João, devido dos depoimentos que a gente tava pegando sobre o Zagallo. E aí ele falou, o Elton jogou aqui ontem, Edmar, me mandou o compacto, é um pai, assim, né? Ele tá feliz da vida do João Leite, porque nasceu o Noah, filho do Elton com a Camila. Exatamente, aí ele foi lá, enfim, os dois papais babões lá, o Elton Leite, meu parceiro, tamo junto, Eltinho. E tá deitando lá na Turquia, viu? Tá Parecendo bem, seleção da rodada aí e tal. Tá jogando onde? Tá no Antalya Sport, o Lelão. Tá. Jogou contra o Fenerbahçe, não foi esse final de semana? Acho que é o Fener mesmo. Não vi a gente Acho que é o Fener que ele jogou. falar que o campeonato turco, viu? Apesar de ter lá no Star Plus, eu acho que é o único que eu não acompanho. É só quando o João manda. E o campeonato grego também não dá não, viu, Matheus Oliveira? Falar que eu assisti o Scarpinha lá no Olympiacos, eu estaria de zoeira com a cara de vocês. Vamos fechando esse primeiro tempo do Galo então, Matheus Oliveira. Daqui a pouquinho você volta com mais o Atlético, beleza? Pode deixar, Rafa, combinado. Breno Galante, um abraço pra você e até amanhã, meu velho. Um abraço aí, Rafa. Um abraço aí, pessoal. Até amanhã. Tamo junto, valeu, pessoal. O seguinte, tinha ficado um recadinho seu pendente, não tinha, Edmar Oliveira, da CNR? Da CNR, claro. Se vocês